Números capítulo 10. Nós vamos ler os primeiros versículos e nós oramos ao Senhor. Diz assim a palavra: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata de obra batida, as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Vamos ler também o versículo 11. Vamos lá. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, ao 20 do mês, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Vamos orar. Ó Senhor amado, nós estamos, Senhor, lendo a sua palavra cada quarta-feira de oração e suplicamos que nos abençoe, que nos dê, Senhor, o entendimento do que a Escritura ensina em cada capítulo que temos lido e meditado, pelo Seu Espírito Santo, Senhor, falando conosco, abrindo o nosso coração e aplicando a Sua palavra. E faz isso agora, Senhor, para a Sua glória, para o nosso bem, tanto de nós que estamos aqui, como das pessoas que depois ouvirem, Senhor, esta gravação. Nós suplicamos, Deus, nos abençoe com a Sua palavra, com a Sua verdade, em Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados, Senhor. E abençoe esse estudo em números especialmente. Amém e amém. Em Jesus, amém. Irmãos, eu queria convidar vocês, nós lemos aqui, quero ler com vocês, como sempre eu tenho feito, o capítulo todo, e vamos lendo aos pouquinhos, na medida que nós fomos lendo, vamos tirando aqui, trazendo algumas explicações do que quer dizer a palavra, e refletindo também, aplicando a nossa vida hoje. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o finalzinho do capítulo anterior, né? Nós vimos no capítulo anterior a celebração da Páscoa, e da Páscoa no deserto, e eu tenho dito para vocês, esse livro de Números, Deus está conduzindo o seu povo em direção à terra prometida, e aqui o Senhor está preparando o povo para essa viagem, essa peregrinação. E agora finalmente, depois de um bom tempo que o povo ficou no Sinai, que recebeu os 10 mandamentos e tudo mais, agora eles vão sair daqui, eles vão começar a viagem. Mas semana passada nós lemos, como eu disse, o capítulo 9, nós vimos que Deus, Ele deu a eles então ali a ordem de comemorar a Páscoa, de celebrar a Páscoa, e nós vimos que a nuvem ia guiando o povo de Deus. No finalzinho do capítulo, a partir do versículo 15, na verdade, até o versículo 23, todo esse trecho do capítulo anterior, temos essa questão da nuvem, né? Mas eu só quero ler o 22 e o 23, todos os últimos versículos do capítulo 9, para nós percebermos a conexão com o que vai ser dito agora. Então, ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Então, nós vimos, Deus ordenou a Páscoa, e tem essa parte aqui de que Deus ia guiando o seu povo pela nuvem, e finalmente agora, irmãos, tendo já feito a Páscoa, tudo, Deus ordena que eles saiam, no capítulo 10. Então, isso que nós vamos ver no capítulo 10, a partida deles, né? Então, o que nós temos aqui, em conexão a todo o tema, né, do capítulo 10? Primeiro, que Deus manda confeccionar trombetas, exatamente para dirigir o povo nas suas partidas, né? E aí então a nuvem ela se levanta e o povo começa então a caminhar, agora a sair do Sinai. E nós temos aqui também o convite que Moisés faz para o seu cunhado, para que ele, ainda que ele não fosse do povo, né, mas para que ele acompanhasse a eles
inclusive ajudando a eles na caminhada, porque ele conhecia a região. E o capítulo encerra com assim uma palavra de fé de Moisés. E Moisés mostra aqui, é muito interessante isso, Moisés mostra a fé que ele tem de que Deus vai cumprir a sua promessa, ou seja, que Deus tirou o povo dele lá do Egito, libertou, e que com certeza o Senhor Deus vai levar o seu povo para a terra prometida, né? E eu quero chamar a atenção de vocês, porque nós vamos começar a estudar nos próximos capítulos, nós vamos começar a estudar as queixas, e finalmente a apostasia do povo. Infelizmente, né, esse povo que está aqui e comemorou a Páscoa e está experimentando todas essas bênçãos de Deus, infelizmente eles vão apostatar, eles vão se deixar levar pelas palavras dos incrédulos e vão deixar a caminhada deles na direção da terra prometida. Isso faz um contraste, irmãos, com Moisés, que é um homem de fé, que acredita. É muito interessante nós observarmos isso e já aplicarmos a nossa vida. Eu quero chamar a atenção de vocês que eu tenho dito sempre, né? O Antigo Testamento, ele é a história da redenção, da promessa, né? Deus está cumprindo essa história da redenção, e o Antigo Testamento é promessa para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está cumprindo o propósito, mas Deus está aqui chamando o seu povo para caminhar na fé. Caminhar na fé. Isso se aplica para nós hoje. Nós somos chamados em Cristo. Nós fomos resgatados do nosso Egito. Nós fomos trazidos agora para a fé. E nós temos que caminhar também. Nós já fomos salvos, tirados do Egito. Agora nós temos que caminhar pela fé. Pela graça de Deus, seguindo a nuvem também. Não tem mais uma nuvem agora, mas nós temos a palavra de Deus. Não tem mais o Moisés nos guiando em trombetas. Mas nós temos a palavra, o Evangelho. O direcionamento de Deus para nós caminharmos em vez de apostatarmos. Então, o texto ele traz para nós essa mensagem de que Deus ele veio nos resgatar na pessoa de seu Filho Jesus, porque tudo no Antigo Testamento é muito simbólico, e nós devemos caminhar com fé, confiando na promessa do Senhor, mesmo nas dificuldades, irmãos. Nós vamos ver o povo de Deus aqui, o povo da antiga aliança, infelizmente, se queixando muito, murmurando, né? E esse é o contrário da fé. Então nós somos chamados a descansar em Deus, a perseverar, porque nós temos uma terra prometida também, a verdadeira terra prometida, né? Que, como nós vimos já lá atrás, quando Deus promete a Abraão que ele será uma bênção para todas as famílias da terra, nosso estudo de Gênesis ainda, nós temos falado que ali tem uma promessa material, mas tem também uma promessa espiritual de que Deus iria levar o povo, nos chamar para a promessa da terra, da nova Jerusalém, que não é aqui nesse mundo, mas que nós devemos caminhar até lá, tá bom? Então eu queria meditar com vocês nesse sentido, né? Então vamos ler o capítulo 10 agora. Eu li apenas alguns versículos, agora eu quero ler com vocês. Vamos ler do primeiro versículo em diante e, de acordo com a necessidade, vamos parando e vamos explicando algumas coisas e meditando. Leiam comigo então. Diz Números capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze-te 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e elas te servirão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E quando as tocarem, então toda a congregação se reunirá a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados ao lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul, retinindo as tocarão para as suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e vos serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra saídes a pelejar contra o inimigo que vos oprime,
também tocareis as trombetas, retinindo, e perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos de vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por memorial perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja que cada detalhe, e agora também com relação às trombetas, nós temos o quê? Deus dirigindo o seu povo, e Deus em aliança com o seu povo, de maneira que este povo é o povo de Deus, e Deus é o Deus deles. Veja que diz que falou o Senhor a Moisés, dizendo, Deus está ordenando cada detalhe, inclusive aqui nas trombetas, e Deus está dizendo no finalzinho desse trecho que Ele é o Senhor vosso Deus. Nós temos aqui que as trombetas vão ser usadas para dirigir o povo, para que eles saíssem e caminhassem até a terra prometida, né? Tem a nuvem, mas o direcionamento ali, o alerta e a chamada seria feito pelas trombetas, quando a nuvem se levantasse, né? Para que exatamente o povo se reunisse. E também, irmãos, não somente nessa ocasião, veja que seria a ida deles para a terra prometida por Deus, veja que tudo está ligado a Deus, a aliança, mas também não somente nessas ocasiões, e antes de eu falar eu quero dizer, e nessa ocasião exatamente da partida deles, veja que tem uma espécie de código, né, de comunicação, para que eles soubessem através da trombeta. Então, como diz aqui, mas quando tocar uma só, os príncipes, os cabeças de milhares deveriam se congregar, né? Quando as tocarem, toda a congregação se reunirá, mas quando tocar uma só, apenas os príncipes. Então, eles sabiam o significado e o que eles tinham que fazer, segundo a ordem de Moisés, segundo a vontade de Deus. Quando a segunda vez tocassem, retinindo, aí deveriam se juntar os acampamentos lá do sul. Então, nós já estudamos aqui que o povo ele estava todo organizado, e o centro era a tribo de Levi, tomando conta do tabernáculo, porque o tabernáculo ele era o símbolo da presença de Deus. Então veja que sempre tudo tem a ver com Deus e com a aliança, com a presença do Senhor. Então era tudo dirigido pelo Senhor, e o andamento, né, como eles deveriam se conduzir também, não era de qualquer maneira, mas de acordo com o toque das trombetas, eles teriam que ser dirigidos pelo Senhor ali, irmãos. Mas não somente, como eu ia dizendo já anteriormente, não somente essas trombetas seriam usadas para o caminhar deles, né, mas também quando eles saíssem para pelejar contra os inimigos. E observem que, como eu tenho destacado aqui, tudo está relacionado a Deus, a aliança, de que eles são povo de Deus, de que Deus é o povo deles, que quando eles tocassem a trombeta, no versículo 9, perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos dos vossos inimigos, pelo Deus deles. Então, não somente eles iriam caminhar na vontade de Deus, mas na medida que eles caminhassem, eles teriam que enfrentar inimigos. E quando eles fossem então convocados para enfrentar esses inimigos também através das trombetas, ali Deus seria lembrado, Senhor vosso Deus haverá, perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós e sereis salvos. Não que Deus tivesse esquecido, é uma linguagem para dizer o seguinte: aquilo significa que o Senhor está com eles e de que o Senhor dará vitória aos inimigos. Eu quero lembrar vocês aqui que a questão da apostasia vai ser que eles vão olhar para os inimigos e vão considerar os inimigos mais poderosos que Deus, vão dizer assim: olha, não vamos conseguir vencer. Aí, lá adiante, Josué e Caleb vão dizer: não, nós vamos sim, vamos ficar do lado da palavra, da aliança, crentes, os únicos, né? Mas o povo todo vai duvidar de que Deus daria vitória aos inimigos. Eu quero que vocês já comecem a pensar nessas coisas. Mas haverá, Deus está dizendo aqui, as trombetas, elas vão dar aquele chamado para que o povo creia e vá adiante, vença os inimigos e tome posse da terra prometida. Mas não somente isso, as trombetas também seriam usadas em terceiro lugar. Veja só que coisa, versículo 10:
para as santas solenidades, para a alegria, para o culto, para as festas, né? Então, para todos aqueles momentos do calendário da lei, da aliança, as trombetas também seriam usadas para o culto, para a adoração, para as solenidades, para os sacrifícios, para os holocaustos pacíficos, e vos será um memorial perante o vosso Deus, eu sou o Senhor. Então vamos pensar aqui, as trombetas seriam usadas para a caminhada, para a guerra, e tudo, né, um certo código aí, uma caminhada para cada um seguisse o seu momento para ir caminhando e a sua posição, mas para a caminhada, para a guerra e para a solenidade, para o culto. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essas trombetas vão ser citadas em Apocalipse, vão ser citadas em trechos do Novo Testamento, em que vai se lembrar que vai tocar trombeta na volta de Jesus, né? Ou seja, irmãos, isso está ligado, veja que coisa, isso está ligado ao chamado de Deus para a fé, para que o povo creia em Jesus, siga a Jesus em fé e siga até a Nova Jerusalém. Então, é um chamado de Deus. Nós podemos até aqui então fazer conexões com o que diz o Novo Testamento, para que hoje nós estejamos ouvindo a palavra de Deus. A trombeta continua tocando, e a trombeta tocará na volta de Jesus, ou seja, que nós, aplicando isso a nós vivemos para esse novo reino, para essa nova Jerusalém que virá, seguindo o nosso Moisés, né? Seguindo a sua palavra, a sua proclamação, o seu chamado, guerreando as guerras dele, que não são mais guerras físicas, mas são guerras contra os poderes do pecado, das trevas, da carne, o mundo, o diabo, não mais contra pessoas, porque isso aqui foi um momento da história da redenção, que o Senhor realmente convocava o seu povo para a guerra militar mesmo, que eles guerreavam, matavam, guerreavam e assim por diante. Mas agora a nossa guerra é espiritual, e nós somos chamados para o culto, para a adoração, para as solenidades, para a nossa nova Jerusalém, para a nossa terra prometida. E nós somos chamados, irmãos, porque tudo isso, como eu falei para vocês, que as trombetas significavam, nós somos chamados para o nosso Deus em Cristo, que nos reconcilia no seu Filho, para nós vivermos para Ele. Ele está dizendo através das trombetas, que na verdade é a proclamação da sua palavra, do seu Evangelho, hoje, que nós somos povo dele, que Ele é o nosso Deus. Então isso se aplica a nós. Ou seja, irmãos, que nós temos que continuar ouvindo e crendo e seguindo adiante pelo poder dele. Uma lembrança de que, infelizmente, né, isso se aplica também aos nossos dias, o povo de Israel aqui apostatou, e que aqueles que não ouvem a palavra, que apostatam, que abandonam, morrem no deserto, né? Mas nós, como o Hebreu vai dizer, nós não somos dos que desistem, dos que olham para trás, mas nós somos daqueles que devem perseverar. Então, pela fé, esse é o chamado aqui da palavra de Deus, tá? Vamos ver então agora a partida propriamente dita, né? Veja como as coisas estão conectadas, porque aqui fala das trombetas e agora fala da partida do povo de Deus, finalmente a partir do versículo 11. Vamos ler? E diz assim a palavra: E aconteceu no ano segundo do segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo do testemunho, e os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Então eles saíram do deserto do Sinai para o deserto de Parã, de acordo com a nuvem. Olha só, eles estão caminhando em direção à terra prometida. Esse é o primeiro momento agora que eles saem do Sinai, que eles receberam a palavra. O Sinai é até importante, irmãos, ali o lugar onde Deus deu a sua lei, a sua palavra, mas agora eles saem para um outro deserto, que é o deserto de Parã, como diz aqui a palavra. Vamos ler o versículo 13. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Agora vejam que as tribos, elas vão seguindo a ordem, não vão saindo assim, sabe, de qualquer jeito, mas vão seguindo a ordem dada por Deus nos capítulos anteriores. E aqui no versículo 14 então diz: Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos,
e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. E sobre o exército da tribo dos filhos de Sacar, Natanael, filho de Zoar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Aqui eu chamo a atenção que a primeira tribo a partir é a tribo de Judá. Judá. De onde vem Davi? De Judá. De onde vem o filho de Davi, o descendente de Davi, o verdadeiro rei de Israel, o rei da igreja, Jesus Cristo, de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então essa tribo sempre tem um cetro, né? Sempre tem o reinado, sempre está liderando. É muito interessante, irmãos, como isso acontece lá no Antigo Testamento, mostrando que tudo é profético, é simbólico do que Deus iria fazer e trazendo realmente o rei Jesus para liderar o seu povo, o Davi, né? Para liderar o seu povo. E nós temos então aqui essa tribo, e as outras tribos vão seguindo, e cada um com a sua liderança. E uma outra coisa interessante que nós vamos ler agora, a partir do versículo 17, vamos ler aí. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram levando o tabernáculo. Então aqui nós temos as famílias. Você lembra que lá atrás nós estudamos que as famílias da tribo de Levi, cada uma tinha a sua função em relação ao tabernáculo. Tinha aqueles que levavam nos carros de bois as partes mais pesadas, os outros levavam, né, no ombro, carregando as partes mais leves. Mas nós temos aqui o que então? Que a tribo de Gerson e Merari partiram levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Rubem, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeu, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Então, nós temos aqui, veja que o destaque, além das tribos, as outras tribos, mas a tribo de Levi, e as famílias da tribo de Levi, que levavam os santuários, levavam o tabernáculo, enquanto os outros vinham. Então, todo esse processo o que era? Tinha que desmontar o tabernáculo, tinha que levar as partes mais pesadas, tinha que levar as partes mais leves, e as famílias tinham já a sua organização dada por Deus para fazer isso. Por quê, irmãos? Porque o tabernáculo era a parte principal, porque era o centro do povo, era onde Deus se fazia presente, simbolicamente simbolizava a presença de Deus, então onde eles faziam o culto, tudo. Então eles tinham que tratar com todo respeito, com toda a honra o tabernáculo e carregar aquelas partes. Então, e as famílias tinham a sua função. Então, enquanto os coatitas levavam o tabernáculo, o santuário, que aqui se indicava a arca e outras partes ali, né? Os outros levantaram o tabernáculo enquanto estes vinham, ou seja, uns levavam as partes mais ali centrais, né? E os outros levavam toda a estrutura, assim por diante, partes mais pesadas, partes mais leves. Então tudo isso era organizado. Versículo 22. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde, e sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai, e sobre o exército da tribo dos filhos de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, e sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Esta era a ordem das partidas dos filhos de Israel, segundo os seus exércitos, quando partiam. Então vejam, eles partem, tudo organizado, a tribo de Judá na frente, né, liderando, mas nós temos, irmãos, ali o tabernáculo como central, e a tribo de Levi e as famílias carregando as peças conforme a ordem do Senhor. Tudo de forma organizada, como Deus manda, em direção à terra prometida, não é? Tendo o culto como centro e a tribo de Judá como destaque. É muito interessante essas questões, esses pontos aqui, irmãos, nós observamos. Então, no versículo... mas antes de dizer, não posso deixar já de destacar, veja, a conexão com o Novo Testamento. Jesus
é o leão da tribo de Judá. Jesus é aquele que é o Deus homem, que é o verbo que traz Deus para nós, que esse Deus veio tabernacular conosco, veio morar conosco. Vocês percebem então que esse tudo aqui, irmãos, aponta para as realidades da nova aliança que nós vivemos hoje. E nós estamos nessa caminhada com o leão da tribo de Judá nos liderando, Deus conosco, andando conosco, né, até a nossa terra prometida. Então nós temos que caminhar também hoje. Essa é a aplicação bem direta desse texto para a nossa realidade hoje. Vamos ler o versículo 29. Diz assim: Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: Vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto. Nos servirás de guia. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem? Então, meus irmãos, aqui aparece um homem que não é descendente direto, aliás, não é do povo ali de Israel, ainda que tinha ligação com Abraão e assim por diante, mas não era do povo, né? E aqui nesse momento nós temos o convite, era o cunhado de Moisés, né? Então nós temos o convite de Moisés: olha, nós caminhamos para aquele lugar, nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse. Veja a fé de Moisés, de que o Senhor disse: Vou-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor fará bem sobre Israel. Então veja a fé, o Senhor disse. Vamos perceber que primeiro o Senhor disse, então ele vai cumprir, porque o Senhor fará bens a nós, fará bens. Falou, a palavra dele não mente, não engana, falou bem sobre Israel. Então vai conosco, porque te faremos bem, né? Eu coloquei até hoje no grupo da igreja um textozinho, comentário de Matthew Henry, que é um comentarista puritano, né? E ele comentando sobre esse texto aqui, ele diz: qual o melhor argumento do que esse, né? Deus está conosco, Ele nos faz o bem. Nós devemos dizer para as pessoas: venham conosco, venham andar com Deus. E é interessante que o Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, né? Ele está vindo de fora do povo. Ele já estava caminhando com o povo, mas agora ele queria deixar. Mas Moisés diz: não venha. Isso aponta, meus irmãos, aquilo que Deus disse lá atrás para Abraão: não ia ficar circunscrito a bênção só Israel, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Hoje nosso Senhor diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos que olhar para as pessoas e amar as pessoas que estão fora da igreja, e dizer para elas: olha, venha andar conosco, porque Deus está conosco. Ele prometeu fazer-nos bem. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê e for batizado, olha a promessa, será salvo. Então ele prometeu nos salvar, ele não vai falhar. Então venha andar conosco, venha andar com o povo de Deus, creia na promessa, né? E ele disse: porém não irei, porque antes vou voltar lá para minha parentela, quero voltar para o meu povo. Isso, como é que eu posso dizer para vocês? Isso não é difícil de nós entendermos, que todos nós queremos estar com nossos parentes, queremos estar na nossa terra, queremos estar com aquilo que nós já conhecemos e não andar com outro povo, né? Mas, irmãos, aqui a palavra de Deus está apontando para nós de que nada é mais importante e valioso
do que o chamado de Deus, nem nossa parentela, nem nossa raiz nacional, nem nossa terra, nada disso é mais importante do que o chamado para a nova terra, para o novo céu, para a nova terra, para a nova família. Nós temos uma nova família. Não é que estou dizendo com isso que nós vamos abandonar nossa família, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que não é por causa da nossa família, das nossas raízes, da nossa terra, que nós vamos abandonar Deus. Quem faz isso está deixando o maior bem que é o próprio Deus por causa de coisas passageiras, né? Então, repito, não é que eu estou dizendo com isso que nós vamos abandonar a nossa família. Muito ao contrário, nós vamos cuidar da nossa família, mas nós não vamos seguir os pecados da nossa família ou da nossa terra. É um chamado que podemos aplicar sim para nós hoje, que a palavra de Deus está dizendo aqui. Não deixa que nada te atrapalhe de seguir a Deus, de confiar no Filho de Deus, de ouvir a palavra, de estar com o povo de Deus, ser um crente, ser transformado pelo poder da palavra de Deus. E Moisés volta a apelar, quando ele disse: não irei, Moisés disse: ora, não nos deixes, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, nos servirás de guia, e serás que vindo tu conosco. Olha de novo o argumento de Moisés: e sucedendo bem que o Senhor nos fizer. Vê de novo a fé de Moisés. O Senhor disse: se tu vieres conosco, também nós te faremos bem. Ele repete. Então, tu vais nos guiar. E aqui o sentido é o seguinte, irmãos: apesar de que, claro, eles eram guiados pela nuvem de Deus, mas existe ali um homem que entende o deserto, que sabe onde tem, por exemplo, ali os recursos naquele lugar, conhece aquele lugar ainda, né? Então, ele seria útil para o povo de Deus. E aqui eu quero chamar a atenção de um outro aspecto aqui para vocês. Aqui nós temos o aspecto milagroso. Às vezes aqui e ali a gente encontra pessoas que só querem milagre, né? Que, por exemplo, eu estou com uma doença, com uma enfermidade, aí eu só quero que Deus me cure. Mas é interessante que nós temos aqui o aspecto milagroso, ou seja, uma nuvem guiando o povo, que é isso? Não é natural, né? Isso é uma manifestação de Deus guiando o povo, é um milagre, é algo extraordinário. Mas nós temos aqui Moisés, que estava ali experimentando isso com o povo de Deus, dizendo para um homem: olha, não nos deixe, porque tu sabes onde devemos acampar no deserto, servirás de guia. Que é uma coisa que não é milagre, é um homem que conhecia a região e que iria guiar o povo de Deus na caminhada. Então Moisés era um homem que acreditava em Deus, ele tinha fé, nós vimos aqui, né? Mas ele acreditava também nos recursos normais, ordinários, que não eram milagrosos, porque ele acreditava também, esse é o sentido de toda a Escritura, que Deus também usa os meios ordinários. Deus pode operar milagre, mas Deus usa também os meios ordinários. Falei da doença, por exemplo. Deus pode curar uma pessoa milagrosamente, mas Deus cura também pelos remédios. Deus previne as doenças pelas vacinas, por exemplo, né? Então, o que nós temos aí? Nós temos que nós não devemos desprezar os recursos ordinários, porque Deus também nos dá esses recursos ordinários, e não somente os recursos que vêm de um milagre, vêm de algo extraordinário, tá? Tem esse ensino aqui muito interessante e nós não devemos deixar de aproveitar. Mas enfim, meus irmãos, para concluirmos, nós temos a bênção de Moisés. É uma coisa maravilhosa. Eu estava pensando esses dias como toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, cada trechozinho dela. E esse livro, que muitas vezes, né, eu desconfio que os cristãos não conhecem muito o livro de Números, né? Como ele é maravilhoso, como ele é maravilhoso, como ele é interessante. Então, como ele nos traz a palavra bendita de Deus. E aqui encerramos com esta bênção de Moisés, que tem a ver quando a nuvem se levantava e quando a nuvem, então, digamos assim, se acomodava, né? Dirigindo o povo. Vamos ler? Veja o que diz o versículo 33.
Assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousando ela, dizia: volta ao Senhor para os muitos milhares de Israel. Então, irmãos, a nuvem os guiava, e aqui se destaca a arca. Diz que a arca, ela ia... primeiro, vamos por parte, né? Versículo 33 diz: assim partiram do monte do Senhor, caminho de 3 dias, e a arca da aliança do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. A arca era aquela peça, né, que simbolizava a presença de Deus, a arca da aliança, a arca do Senhor, e ela ia na frente. Nós lemos ainda há pouco que os levitas levavam, né, diz aqui o versículo, deixa eu ver aqui, irmãos, o versículo 17, que desarmaram o tabernáculo, filho de Jesse, Merari, partiram levando o tabernáculo. E mais adiante um pouquinho, diz que os coatitas, versículo 21, levando o santuário, e os outros levavam o tabernáculo, enquanto estes vinham. Então, aqui devia incluir a arca, mas aqui se diz que a arca ia na frente, né? Então, talvez seja simbolicamente, ou talvez a arca não estivesse realmente aqui, não há contradição nenhuma, enfim, mas tanto faz. O sentido aqui é o seguinte, irmãos, é que o Senhor ia na frente, o Senhor ia dando descanso, ia levando o povo para lhes buscar lugar de descanso. O Senhor estava com o seu povo, lhes dando descanso, lhes dando a bênção. Quando a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam, e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. E acontecia que, partindo a arca, olha o que Moisés dizia, de acordo com a nuvem, né, que ela ia se conduzindo. Moisés dizia: levanta-te, Senhor. Moisés abençoava o povo e orava ao Senhor: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. Ou seja, Senhor, nos dê a vitória. Nós vamos caminhar confiando em Ti. Dissipados sejam os teus inimigos, porque os inimigos do povo de Deus, eles são inimigos de quem? De Deus. E fujam diante de Ti os que te odeiam, porque quem vai na frente do povo de Deus é o próprio Deus. Então Deus, Ele dissipa os inimigos, e os inimigos fogem de Deus, fugindo do povo de Deus. Veja que coisa maravilhosa. E quando pousava, quando a arca partia, Moisés dizia isso, né? Porque é a caminhada, e também significava que eles iriam enfrentar os inimigos. Mas quando a arca pousava, o que Moisés dizia? Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, quando ela partia, levanta-te, Senhor, e dissipa os inimigos. E quando pousava, que era o que eles ficavam ali naquele lugar, Moisés dizia: volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então Deus ia na frente vencendo os inimigos, e Deus voltava, né, para estar com seu povo. O que significa isso? Que é aquilo que eu falei desde o início. Esse é o povo da aliança, é o povo de Deus, é Deus que está conduzindo-os, e Deus que está dando vitória, e Deus que está com o seu povo o tempo todo. Isso para nós hoje, irmãos, é a igreja de Cristo, o povo de Deus, que o Senhor está conosco em Cristo, na pessoa do seu Espírito o tempo todo, e Ele dá vitória sobre os inimigos. Não é mais inimigo humano, a gente vai brigar com as pessoas, fazer guerra. A igreja não é um exército, não milita numa guerra aqui contra nenhuma nação, não é nada disso, mas são os inimigos, o que no sentido espiritual, o pecado, a carne, o mundo, o diabo, né? E o Senhor vence, e o Senhor está conosco, e o Senhor vai na frente nos dando lugar de descanso, vencendo os inimigos, Ele está conosco. E nós temos que ter essa mesma fé. Vocês percebem aqui a fé de Moisés? Eu quero chamar a atenção de vocês, e eu creio que essa
talvez seja a lição principal do capítulo, né? Para nós, forma de aplicação. Nós temos a fé de Moisés. Deus prometeu. Deus diz, vai e caminha. Prossegue no meu filho Jesus. Né? Já foste salvo, já saíste do Egito. Vai adiante, pela fé. E temos que ter essa fé de Moisés. O Senhor nos fará bem, Ele prometeu. Levanta-te, Senhor, nos dá vitória sobre os inimigos. Volta, Senhor, para os milhares de Israel. Essa é a nossa fé. Que nós tenhamos essa mesma fé, meus irmãos, e prossigamos e caminhemos em direção à nossa terra prometida em Cristo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Também as pessoas que vierem ouvir a gravação depois. Tá? Vamos orar. Amado Deus, é uma alegria, um privilégio nós podemos, Senhor, estudar este capítulo maravilhoso, capítulo 10, de Números. Amado Deus, aplica a nossa alma pelo Espírito Santo, para que nós, Senhor, possamos entender essas lições, essas relações com a nova aliança, aprender com o povo de Deus naquela época, o que o Senhor fez com eles, de que o Senhor, nós somos o seu povo, de que o Senhor é o nosso rei da tribo de Judá, de que o Senhor veio tabernacular conosco no seu Filho Jesus, de que o Senhor prometeu nos fazer bem, que nós devemos ter essa fé, de que o Senhor nos ensina aqui nós perseverarmos pela fé, caminharmos, descansando no Senhor, esperando no Senhor, de que tenhamos a mesma fé de Moisés, Senhor. Aplica na nossa alma, ó Deus, e nos faz nos alegrarmos no Senhor, te amarmos cada dia, te servirmos cada dia. Em nome de Jesus, assim, Senhor. Esperando o cumprimento da promessa, a Nova Jerusalém, a alegria eterna com o Senhor, mas já agora experimentando essa vida, amando as pessoas, levando a elas o Evangelho, fazendo o que Moisés fez aqui ao seu cunhado, convidando as pessoas a virem, a andar conosco e a experimentarem o bem que o Senhor fez a nós já, prometeu fazer a nós, já está fazendo e prometeu fazer muito mais. Nos faz, Senhor, seus instrumentos, e o seu nome seja louvado em Cristo Jesus. Amém e amém.